Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 10. Colossenses, capítulo de número 2, versos 8 a 10, que diz assim. Paulo está alertando os colossenses. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar, prender você na rede. Agora Paulo apresenta o que é a rede, olha lá. Ele diz: com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. E a tônica vai ser isso que vamos falar hoje. A tônica vai ser essa parte B do verso 10. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te adoramos profundamente em espírito e em verdade, temos um grande prazer em te adorar. Um grande prazer em te adorar, Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, não somente dos que aqui estão, mas daquelas pessoas que nos acompanham pela internet, aquelas irmãs, aqueles irmãos que estão longe por todo este Brasil e até fora dele. Abra o nosso entendimento, Senhor. A sede do nosso espírito é ter o entendimento aberto. Então acreditamos que o Senhor vai fazer isso. Acreditamos que o Senhor vai despertar tanta gente de perto e de longe, através deste Evangelho da graça de Deus. Crendo, oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então vamos àquela pergunta. Os irmãos tenham paciência que eu vou fazer a mesma pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que aconteceu com essa igreja? 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Então, antes de falar das 4 falsas doutrinas, o que acontece com a igreja quando falsa doutrina entra na igreja? A primeira coisa que acontece é que as pessoas perdem a visão de Jesus Cristo. Elas perdem a visão da graça de Deus, elas perdem a visão do que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Toda falsa doutrina tem um ponto principal que atinge a mente das pessoas. É cegar a mente delas para o centro do Evangelho. E o centro do Evangelho é Jesus Cristo, aquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele não vai fazer, Ele já fez. E a abundante graça que veio para cada um de nós, já veio. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a abundante graça que veio de Jesus Cristo para cada um de nós. Por isso que Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, de nada que você pode fazer para que ninguém se glorie diante de Deus. Então 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. A primeira, o asceticismo. O que é o asceticismo? O que é o rigor ascético? Não é? Presta atenção. O asceticismo é todo ensinamento, toda doutrina que põe peso sobre as pessoas, que escraviza as pessoas, que põe elas debaixo de uma disciplina exagerada, que leva elas a fazerem coisas que lhe tragam sofrimento, que lhe tragam dor, que lhe custem alguma coisa. Aí você vai se deparar com essa falsa doutrina. Tudo tem um preço, sempre você tem que pagar um preço.
Sempre você está devendo alguma coisa para Deus. Sempre você tem que fazer coisas para agradar a Deus. Porque se você não as fizer, Deus não vai ter prazer em você. É daí que vem aquela conversa da velha aliança. Eu nunca vou estar na presença de Deus com mãos vazias. E daí é que vem essa frase que parece verdadeira, mas é enganosa, né? Eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Eu tenho que dar o melhor que eu tenho para Deus. Como se Deus só fosse fazer alguma coisa a meu favor se Ele me cobrar alguma coisa e eu der alguma coisa para Ele. Então, você vê o evangelho de hoje, é o evangelho da barganha, é um Deus de barganha, é um Deus que chega para você e fala assim, olha, você quer ser abençoado, então o que você vai me dar? Que preço você vai pagar? Que oferta você vai fazer? Já deu o dízimo esse mês? Né? Já fez a fogueira santa? Né? É um Deus que para fazer alguma coisa para você, Ele chega diante de você, ele quer te cobrar. Ele quer primeiro que você pague um preço para Ele. Tem um custo, porque se você não fizer isso, Ele não vai olhar você com bons olhos. Ou então Ele vai olhar você assim, meio com um pouco de desprezo, você não pagou nada para Ele. E Ele gosta de quem dá muita coisa, de quem sacrifica. Porque aí Ele vai olhar, olha, se deu muita coisa, então eu vou dar mais para Ele. Se aquele deu um pouquinho assim, isso aí tá fraquinho e não tem fé. Isso é asceticismo, que você vê nos dias de hoje, uma cobrança, tudo tem um preço. Tudo tem um voto do Velho Testamento, tudo tem um sacrifício. Deus só vai fazer alguma coisa por você se você pagar o preço, pegar aquele envelope, fazer aquela campanha, dar aquele dinheiro, dar o teu melhor, sacrificar. É o que mais você vê nos dias de hoje. Isso é o asceticismo. Então os colossenses permitiram que esta coisa entrasse na igreja deles e foram influenciados por isso. Que outra coisa, que outra falsa doutrina entrou na igreja dos colossenses? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? Eu quero sentir um Deus na carne, um Deus emoção. Deus para mim é emoção. Você pode ver que as grandes igrejas de hoje, eles têm um palco lá na frente, que durante o louvor solta aquele gelo seco, aquela fumaça. Eles têm um púlpito cheio de luzes coloridas. E quando estão cantando aquelas músicas pesadas, a bateria está batendo, solta aquela fumaça, as luzes começam a piscar, aquelas luzes negras acendem e apagam e o povo grita. Eles pensam que isso é poder de Deus, que isso é manifestação de Deus. Mas não é. É um culto preparado para movimentar a emoção das pessoas, trazer à flor da pele os sentimentos delas, e elas gritam, elas choram, elas batem palma, elas pulam, eles querem sentir um Deus na carne. Pode ver os cultos em lugares que você vê hoje. É aquele palco, aquele cantor vem, mexe com as emoções das pessoas, aí aparece na televisão aquela mulher, aquela irmã assim, aí filma uma lagriminha caindo dela aqui, né? Pura emoção. O pentecostal então é um tal de sapato de fogo, não posso me controlar, é o varão do movimento que acabou de chegar, e todo mundo, vocês entendem o pentecostal? O gnosticismo é isso, eu quero experiência que mexa comigo, que eu chore, que eu fique descontrolado, que eu fale besteira, que eu tenha visão, que eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, sabe, é fogo para todo lado, é manto para todo lado, é varão de branco. Vocês entendem? Então cria-se um ambiente emocional, e nesse ambiente a pessoa se entrega emocionalmente, faz coisas descontroladas e vão falar assim, olha que poder de Deus, é manifestação do Espírito Santo. Aí você vai na Nova Aliança e você vê todos que ficaram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Você vê Jesus, ele foi batizado por João Batista, saiu das águas, o texto diz, foi cheio do Espírito Santo. Ele não sapateou, não se entortou, não falou em línguas, mas foi cheio do Espírito Santo.
A Bíblia diz que João Batista, o que batizou Jesus, era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. João Batista nunca falou em línguas estranhas, nunca sapateou, nunca fez nada disso. E foi o precursor que abriu o caminho para o ministério de Jesus Cristo. Todos quantos foram cheios de Espírito Santo, foram pessoas ligadas na palavra com entendimento, com sobriedade, não fizeram besteira, não se descontrolaram, foram cheios de sabedoria. Então o gnosticismo entrou lá. Quero ler aqui um verso para você, no capítulo 2 de Colossenses. Nós vamos chegar nisso mais para frente. Ao verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, olha lá, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. O que Paulo está dizendo? Ninguém domine a tua vida, te controle, não tem nenhuma liderança para te controlar, mandar em você, pensar por você, porque ela diz assim, ó, eu vi isso, eu vi aquilo, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, eu estou tendo uma visão que fala que é dom de revelação. Então Paulo fala, ninguém domine a tua vida a bel prazer, ninguém seja um árbitro na tua vida, e comece a controlar a tua vida baseando em coisas que diz que está vendo, em visões, culto dos anjos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso aconteceu, estava acontecendo na igreja dos Colossenses. Nós lemos o texto aqui. Então presta atenção. Você tem que ser inteligente, você tem que pensar. O verdadeiro líder leva as pessoas a serem inteligentes, a pensar, a conhecer a palavra de Deus. Nunca vai dominar a mente delas e escravizá-las para mantê-las presas dentro da igreja, dominadas pela vontade daquilo que ele quer que elas façam. Entende? Vai aprender, vai ser inteligente, vai pensar pela palavra, vai ter sabedoria para avaliar o que é verdade ou não. A igreja não é massa de manipulação, não é massa de manobra, onde tem uma liderança, geralmente é uma família que manda em todo mundo, e todo mundo é um monte de cordeirinho que tem que obedecer, e só eles falam com Deus, o resto é um monte de coitado que não ouve a voz de Deus para nada. Aí eles inventam as coisas e fazem o povo fazer totalmente sem controle, diz que é tudo revelação de Deus. Aconteceu isso. Os Colossenses. Terceira coisa, entrou lá o misticismo. O que é o misticismo? É um pouquinho de cada religião. Você vai numa igreja que se chama evangélica hoje, qualquer uma dessas que está na televisão, nem todas, mas a maioria. O que eles vão dar para você lá? Agorada, água ungida, sal grosso ungido, rosinha ungida, um monte de óleo que vem de Israel, né? Chavinha, para você ter sua casa própria ungida. Aí você vai pegar um envelope, vai ungir uma chavinha, você vai acreditar que tem uma casa própria. Eles vão fazer corredor de sal grosso na igreja, eles vão pôr um batente de madeira assim, como se fosse uma porta na igreja, para todo mundo passar, e aquele monte de gente, sói. Então você vai numa igreja que se diz evangélica, tem um pouquinho da macumba, um pouquinho de espiritismo, só fala de diabo, e um pouquinho de catolicismo, e um pouquinho em nome de Jesus. Vocês entendem quando eu falo assim, em nome de Jesus? Vocês entendem, né? Então você vai lá, é uma igreja feiticeira. Não abre a verdade do evangelho. Nunca essa igreja vai falar, me libertou do império das trevas. Ele só vai pregar que vocês são escravos. E tem que participar da libertação, senão nunca a sua vida vai mudar. Isso aí também entrou lá. E, por incrível que pareça, estava lá o pessoal da lei, ainda querendo guardar sábado, fazer as festas da primícia, levar o povo para voltar para a lei, para guardar as obras da lei. Então imagine uma igreja que tem 4 correntes de pensamentos. É uma igreja que vive em confusão. Imagine uma criança que ela vive num lar, que está o avô, a avó, a mãe e o pai. E os 4 mandam na criança. A mãe fala assim, não é para fazer isso. Aí a avó, vovózona, a mãe não tá, pode fazer. A cabeça da criança fala assim, minha mãe
Falou para não fazer. Mas minha avó me levou a desobedecer minha mãe e me mandou fazer. Aí chega o vô, não sei o que, ela dá outra ordem, a cabeça da criança vai para lá. E depois chega o pai e fala uma outra coisa. Qual o parâmetro de obediência essa criança vai ter? Um vem e fala uma coisa, o outro vem e fala outra, o outro vem, aí ela vai fazer o que a mãe quer e a avó fala, não precisa fazer. Aí ela vai fazer, não vai fazer, o vô vem, vai fazer. Como é que vai crescer uma criança assim, sem parâmetro, confusa e atrapalhada, mil vozes? Então todo crente que está numa igreja, com 4 correntes de pensamento, uma hora é isso, uma hora é daquilo, outra hora Deus é poderoso, vai libertar, na outra hora ele te entregou na mão do diabo, você tem que ir lá para expulsar o demônio que está em você, mas na quarta-feira você foi buscar o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, na sexta-feira, na quinta saiu o Espírito Santo, entrou o demônio e você tem que traçar e sai o demônio. Vocês estão entendendo? A cabeça das pessoas ficam loucos, atrapalhados, sem parâmetro nenhum de vida de fé, vidas destruídas. Isso aconteceu com os colossenses. Então Paulo escreve esta carta para mostrar o que? Colossenses, vocês perderam a obra da cruz de vista, a graça de Deus de vista. Vocês perderam a obra feita por Jesus, estão nessa crendice, voltaram as costas para a verdade do Evangelho. Então Paulo escreve esta carta para quê? Para centralizar Cristo na vida deles e mostrar tudo que Cristo já fez por ele. Então começa Paulo dizendo, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem foi isso? Fez isso? Jesus Cristo é Deus, ele nos reconciliou com ele mesmo. Eu estou numa grande luta para que vocês entendam isso. E fomos discorrendo todas as lives referentes a Colossenses. Até que chegamos aqui nesse capítulo 2, onde Paulo dá um alerta no verso 8, conforme lemos. Ele fala assim, cuidado que ninguém vos venha enredar, prender você na rede. O que é estar preso na rede? O pescador estende a rede lá no rio, né? E larga aquilo lá por várias horas, talvez uma noite inteira. De manhã ele vai lá puxar a rede, você já sabe isso bem. E ele chega lá, os peixes que passaram naquele caminho que estava a rede, vieram nadando, entraram na malha da rede e ficaram presos pela guerra. E o peixe preso pela guerra, ele não vai nem para frente nem para trás. Ele está preso numa situação. Então a rede é isso aqui. Paulo está dizendo, cuidado, como um peixe, você não vai ficar preso na rede religiosa. Aí ele mostra, olha lá, as filosofias, as sutilezas, olha a sutileza, né? Você está vendo lá um pregador da televisão, aí ele fala, no finalzinho, está com um copo com água, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, consagra essa água agora, todos aqueles que beberem essa água vão ser prosperar, vão ser libertos, vão ser curados, aí termina em nome de Jesus, nem fala em nome de Jesus, fala amém, né? Aí pega aquela água, bebamos todos, olha a sutileza. Quem está do outro lado da televisão, desculpa, eu tenho que insistir nisso. Ele não conhece nada do Evangelho da Graça, ele está acreditando que aquela água lá tem algum poder de Deus. Jesus não é o mediador entre Deus e os homens. O mediador é a água que aquele cara está consagrando em nome de Jesus. E ele tem um copinho, uma garrafinha em cima da televisão também, ele acha que aquela água vai ficar uma água milagrosa. Ele não conhece nada do Evangelho da Graça de Deus, da obra da cruz, ele vai beber aquilo e vai achar que Deus entrou nele. Na realidade entrou uma água, nada mais. Bom, pode beber água, faz bem para os rins, né? Beba 2 litros por dia. Mas tem crente que já bebeu uma caixa d'água de 5.000 litros em 20 anos e está bebendo mais ainda. Você está vendo a sutileza? É uma coisa que está em nome de Deus, está com a Bíblia, mas é sutil. Quem vai dizer que aquilo está errado? Mas quando eu conheço o Evangelho, o que acontece? Eu tenho um detector, eu sei, eu conheço a verdade, não vou ser iludido. Então Paulo fala, cuidado que ninguém vos venha enredar com a filosofia, vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos religiosos do mundo, trouxeram para dentro da igreja evangélica os rudimentos do mundo, a mistura de todas as religiões. Aí ele fala assim, essas coisas todas, olha o que ele fala, não segundo Cristo, essas coisas não é segundo Cristo.
Aí diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, foi as lives que gravamos as passadas, porquanto neles vocês estão aperfeiçoados, né? Agora nós vamos falar isso, ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Presta atenção, o que Paulo tem em mente quando ele fala assim? Que Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade, de todas as autoridades espirituais. Está dizendo que Cristo é o cabeça. Então, vamos explicar isso que nem uma classe de criança. Por exemplo, eu estou falando aqui com você, estou gesticulando a mão, nem vejo. O que está me dando ordem e capacidade de raciocinar, de falar, de mexer a mão? É a minha cabeça, é meu cérebro. É ou não é? Eu estou piscando olhos aqui, você não está nem vendo. Mas quem está dando ordens ao mesmo tempo para mim piscar olhos, para manter o globo ocular lubrificado? É o meu cérebro. Minha língua está aqui falando muito. Mas o que está coordenando a minha língua e se mexer de forma certa para sair a palavra certa? É o meu cérebro. O que está me fazendo ficar em pé aqui, nessa postura, e a perna não se dobrar e não ficar torta e cair? É meu cérebro. Então, se você for olhar, o cérebro é o que comanda o corpo todo. Se a pessoa tem um derrame no lado direito, esse aqui é meu lado direito do cérebro, qual parte do corpo vai paralisar? O lado esquerdo. Porque o lado direito do cérebro administra a parte esquerda do corpo. Se a pessoa tiver um derrame do lado esquerdo, qual parte do corpo vai paralisar? O lado direito do corpo, porque esta parte esquerda do meu cérebro vai paralisar o lado direito do corpo se ela tiver algum problema. Então o teu coração está batendo, a digestão está sendo feita em você, o teu metabolismo de defesa atuar, tem um comandante que governa tudo isso. Quem é? O cabeça, o teu cérebro. Agora, o que Paulo enxerga? Lembrando a você que ele está dizendo o seguinte, Colossenses, vocês entraram por doutrinas erradas, vocês perderam Jesus de vista. Agora Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça, é o que pensa, é o administrador, é o controlador, é o movimentador de todo o principado e potestade. O que Paulo está dizendo? Que Cristo é a autoridade máxima. Ele é o cabeça, ele é o cérebro que governa todo o universo. Eu não estou crendo num Deus pequeno. Eu não estou crendo num Jesus Cristo que tem 50% do poder e o diabo tem 50%. Vou brincar de novo com a mesma ilustração. E o diabo, você olha, o diabo é um cara assim, cabeludão, malhadão, você olha aqui no braço dele tem aqueles garfos vermelhos tatuados, ele está com um charuto na boca, assim ó. Aí Jesus Cristo vem tirar um braço de ferro com ele, aparece o Jesus dos quadros, branquinho, aquele cabelo liso assim. Aí você olha para o braço de Jesus fraquinho, olha para a mão dele, está até com a unha feita. E os dois estão assim, o diabão saindo fumaça pelo nariz. E Jesus vem lá, e os dois se pegam lá, e Jesus está suando assim, ó. Quase perdendo a luta, e o diabo está... essa é a visão que o mundo religioso tem do diabo e Jesus Cristo. Eles acham que existe dois poderes. O diabo tem 50% e Jesus 50%. Aí o Jesus vem, salva uma pessoa. E o diabo vem, quebra o poder de Jesus e leva a pessoa para o inferno de novo. Aí Jesus vai lá, salva a pessoa. Aí o diabo vem na surdina de noite, arranca a pessoa da mão de Jesus e vai prender ela de novo. Aí põe na igreja, está em guerra, nós vivemos em guerra, está amarrado, o diabo está amarrado. Eles vivem em guerra, não para a guerra. Isso está na cabeça deles. Vocês estão entendendo? Isso foi posto na cabeça deles. Quem acha que o diabo tem 50% de poder e Jesus tem 50%, não entende nada do evangelho.
vive em tormento, escravizado, com medo de todas as coisas, não tem nem certeza da salvação. Aí Jesus vem e faz a obra na igreja. Aí vem o diabo e quebra tudo que Jesus Cristo fez. Vocês estão entendendo isso? Meu Deus! Jesus Cristo é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Ele é o dominador de todas as coisas. Ele gerencia o universo todo, o mundo visível e o mundo invisível. Lá em Hebreus 2,14, para isso se manifestou, ou melhor, não, Hebreus 2,14, os filhos têm participação comum de carne e sangue. Desses também Jesus participou, para que por sua morte destruísse ou aniquilasse o que tinha império da morte. Quem é que tinha império da morte? O diabo. O que está escrito em Colossenses 2, 14 e 15? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso aí, você não vê isso antes da cruz. Porque não tinha, Jesus não havia morrido na cruz. O diabo está reinando à vontade antes da cruz. Mas depois da cruz, Jesus deu um jeito dele. Então Jesus é o Todo-Poderoso. Olhe para mim e creia. Pelo amor de Deus, entenda isso. Não estou crendo num Jesus fraco. Um Jesus que não tem autoridade. Que ele faz uma coisa na vida de uma pessoa e vem o diabo e anula. Entende? Ele abençoa a igreja, vem o diabo e quebra a bênção dele e destrói tudo que ele fez. Essa mentalidade religiosa que o falso evangelho põe na cabeça das pessoas. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele é o administrador de tudo. Ele é o controlador de todas as coisas e tudo está debaixo dos pés dele. Você enxerga Jesus grande ou não? Enxerga, Deus é poderoso, mas cuidado com o diabo, porque a mandinga, olha o olho gordo da vizinha, olha, viu o gato preto, passou debaixo da escada. Que Jesus poderoso é esse? Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então quer dizer o quê? Se a minha mente controla meu corpo todo, Jesus controla todo este planeta. Pastor, mas e o mal? O mal que está acontecendo? O mal está escrito, é o tempo do fim, vai acontecer. As fomes, as pestes, os terremotos, está se cumprindo a palavra dele. Não adianta orar, Deus, afasta isso. Deus, em nome de Jesus, nós amarramos este vírus. Pode amarrar, não vai dar em nada. Porque você está orando contra a palavra de Deus. Amarramos o falso profeta. Pode amarrar, está escrito que se levantarão muitos falsos profetas. Não vai dar em nada, você está orando sem sabedoria, com a mente religiosa, e não entende que Deus está por trás de tudo isso. Não cai um cabelo da nossa cabeça, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Você acredita nisso? Estou te falando uma coisa que na televisão não vão falar. Estou te falando uma coisa que você pode ver essas igrejas da televisão. As igrejas da televisão, como eu não cito o nome, né? Nenhuma delas vai chegar na televisão, no culto que eles fazem durante o dia e falar assim: meus irmãos, vocês já foram libertos do império das trevas, vocês não precisam de agorada, de óleo ungido, de sal grosso, eu preguei mentira até agora, vocês já foram libertos do império das trevas. Nunca eles vão falar isso. O que eles vão falar: vem aqui que a tua vida vai mudar, vem aqui que tem um demônio, vem aqui fazer campanha, vem aqui fazer voto. Eles não têm coragem de falar isso, porque senão o império deles vai afundar. Você nunca vai ouvir essa gente da televisão pregando isso que eu estou falando para você. Não está escrito aqui, não está escrito. Você vai ver que eles só pregam o Velho Testamento. É só a guerra do Velho Testamento, a prisão, o inimigo, Gideão, os jebuseus, tem que construir o muro, tem que construir o templo. Eles vão ficar naquela mentalidade, porque se vier para cá, para a nova aliança, e explicar quem Jesus Cristo é, o império deles vai por terra. Ou então é 7 passos de vitória, 7 passos para alcançar, como tomar posse da bênção, como conquistar isso, como vencer aquilo, e você vai prosperar. Eles vão ficar nisso. Sim ou não? Quem é que fala sim ou não? Nossa, hoje eu estou aborrecido aqui, né? Então preste atenção, queridos, preste atenção.
Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Cristo é o administrador, o gerenciador. Toda obra do diabo é nada aos pés de Jesus Cristo. Todo mal é nada aos pés de Jesus Cristo. Ele venceu, quebrou o poder da morte, ressuscitou. O que ele disse depois que ressuscitou? Toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Olha aqui, eu quero ler com vocês Filipenses. Abra lá em Filipenses. Vamos lá. Estou te falando uma coisa certa, não estou te enganando. Olha, Filipenses, que nós falamos e cantamos isso. No capítulo 2, você vai ver aqui, que fala sobre Cristo sendo Deus, não se julgou com usurpação ser igual a Deus, se humilhou, assumiu a forma de homem, foi reconhecido a figura humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha o versículo 9 do capítulo 2 agora de Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Olha lá. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Você acredita que o nome de Jesus está acima de todo nome? Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Aonde? Não é possível, olha. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Tudo tem que se prostrar diante do nome de Jesus. Não tem uma autoridade, não tem um diabo, um demônio, um poder que não esteja submisso ao nome de Jesus. Não é isso que está aqui? Olha lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor, é o dominador de todas as coisas, é o controlador, é o administrador, é o dono de todas as coisas para a glória de Deus. Então tudo tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Nos céus, todos os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins que estão lá, tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Toda a autoridade da terra tem que se dobrar diante do nome de Jesus. E tudo que está no outro nível abaixo da terra tem que se dobrar o seu joelho diante do nome de Jesus. O que Paulo está dizendo? Ele é o cabeça, ele é a autoridade máxima, é o controlador, tudo está debaixo dos pés dele, de todo o principado, potestade, poder, domínio. Você consegue crer em Jesus assim? Não estou crendo num Jesus que me entrega para o diabo, que deixa um olho gordo me pegar, que atrapalha a minha vida com um monte de obras religiosas. Eu não vejo um Jesus que quer me tomar o dinheiro, quer tomar o meu salário, quer me obrigar a fazer um montão de coisas, que toda campanha na igreja tem um custo, tem um preço. Eu não estou vendo um Jesus que me enche de envelope, que faz barganha. Se eu dou, ele me abençoa. Se eu não dou, o diabo me pega. Eu não creio nisso, porque isso não é bíblico, isso é uma falácia, é uma mentira que existe no meio da igreja. É o que mais se prega nesse falso evangelho da escravidão que está aí na mídia. Você não vê isso? Nossa, estou um pouco exaltado aqui, estou gritando, né? Se eu gritar um pouquinho, tenha paciência, vai. Ok. Vamos para outro texto. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A partir do verso 15, Paulo está fazendo aquela oração, pedindo para que os olhos do coração deles sejam iluminados, para que eles tenham conhecimento do que a riqueza que é ser chamado por Deus e ser um salvo. E depois ele vai dizendo assim no verso 19, Efésios 1, 19, e com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, ele vai falar que esse poder Deus exercitou em Cristo, olha lá, segundo a eficácia da força do seu poder, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, antes do verso 21, o que Paulo está dizendo?
O mesmo poder que Deus usou para nos salvar, esse poder salvador que nos envolveu, Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Está claro isso na sua mente? Olha agora o que ele diz, olha lá, verso 21. Verso 20, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Agora olha lá. Acima, Jesus sentou à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, acima do que? De todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora pasmem, olha lá, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Não, pastor, não pode ser. Não, eu nunca ouvi isso ler na minha igreja. Não, mas eu estou lendo, não está escrito aqui, tá ou não? Se está escrito aqui, não é verdade? Se está escrito, é verdade. Então vamos ler essa verdade com mais calma, vamos lá. Verso 20, o qual esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima do que? Acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha que coisa! E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o administrador, o Todo-Poderoso sobre todas as coisas, deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então quer dizer que Jesus foi ressuscitado, está nos lugares celestiais assentado lá, acima de todo o poder, de todo o principado, de toda a potestade, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas eu diria hoje também neste século, e no vindouro. Agora, pôs todas as coisas debaixo dos pés. Você acredita? Acredita ou não? Então todas as coisas estão postas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Paulo está dizendo em Colossenses o quê? Que ele é o cabeça, o controlador, o administrador, o todo-poderoso, sobre todo o principado e potestade. Olha como ele é grande. Olha como ele é grande. Você está enxergando isso comigo? Ou só eu estou empolgado aqui? Você que nos assiste pelo YouTube, irmã querida, meu irmão precioso, você está enxergando isso? Será que aí no seu espírito, os olhos do seu coração estão sendo iluminados? Jesus Cristo é grande, poderoso, administrador de todas as coisas, até os fios de cabelo da sua cabeça, mesmo o carequinha que só tem lá uma meia dúzia, está contado, ele sabe tudo. Está com medo do quê? Agora imagine o coitado do crente que não sabe isso. Ele está lá quarta-feira, vem Espírito Santo, vem, receba, Espírito Santo, aquela música de Espírito Santo, bonita, o cantor bonito tocando, ele, eu quero o Espírito Santo, Espírito Santo. Aí o pastor no final do culto, vai que o Espírito Santo está em você. Mas não esqueça no final do culto, quarta-feira é culto de libertação, quero vocês todos aqui. Sair com o Espírito Santo da igreja. Sair com o Espírito Santo da igreja. Ele chegou lá na casa dele, a irmã que vai na igreja, fica o tempo todo na igreja e larga o marido. Ela chegou lá, saiu do culto do Espírito Santo voando, assim, né? Aí chegou na casa dela, o marido está lá meio brabo, sentado no sofá, porque ela não deixou janta para ele, e o coitado trabalhou o dia inteiro. Mas ela, Benzinho, eu fui buscar glória e poder na igreja. Ele não entende nada disso. Aí, mulher, você não deixou uma janta. Ela, tá amarrado. Já saiu o Espírito Santo. Na cabeça dela já deu um nó. Porque o pastor fala que quando o marido fala assim com a esposa, ele está endemoniado. Entende o que eu estou dizendo ou não?
Aí o diabo já entrou em cena na cabeça dela. Na quinta-feira ela fala, ainda bem que sexta-feira é o culto da libertação. Eu vou lá buscar libertação, porque eu cheguei tão em paz em casa, esse encapetado do meu marido. Ela não vê que não fez comida, não cuidou do marido, né? Ela só sabe que foi buscar o poder, o Espírito Santo. E na sexta-feira a cabeça dela tá assim. Aí ela vai lá, não vai fazer a janta pro marido de novo para se vingar. Ela é aquela, sabe a história do piolhento? O piolhento fica até matar, né? Eu não vou contar. Aí na sexta-feira ela tá lá, sai demônio, ela tá pensando no marido que é encapetado. Imagina a cabeça dessa gente como tá, eles não conhecem quem é Jesus. Não conhecem o poder de Deus. Eles não conhecem a grandeza de Jesus Cristo. Não conhecem que Jesus Cristo é o administrador, o controlador de todas as coisas. Eles não conhecem, não foi ensinado. Opa, deixa eu ficar calmo. Não foi ensinado o evangelho da graça de Deus para eles. Eles estão acreditando que estão debaixo de maldição hereditária. Eles estão acreditando num monte de superstição, que a mentira dessa batalha espiritual, esses ministérios de libertação que existem por aí, pregam mentira, acaba com a cabeça da pessoa. Eles não aprenderam nada disso. E os colossenses, de quem nós estamos falando, eles deixaram esse ensino de lado e começaram lá. Olha, aquela irmãzinha vê tudo aquilo. Olha, vamos buscar a lei. Olha aquele ali. Olha aquele está enxergando. Não, preciso fazer obra, pagar preço, fazer campanha. Tudo tem um custo. Deixaram esse entendimento de lado e se voltaram para as falsas doutrinas. Então vou ler de novo. Efésios 1, vamos lá. Verso 20. E qual o grande poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos, ela fez Cristo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E como se não bastasse, ela pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o administrador, o dono de tudo, o controlador, a autoridade máxima, o todo-poderoso, ele deu à igreja qual é o seu corpo, que somos cada um de nós. É a plenitude daquele que enche em todas as coisas, em todos os lugares. Então Jesus Cristo não é pequeno, gente. Essa batalha espiritual, a verdadeira batalha está a verdade contra a mentira, em você conhecer o evangelho e se safar da mentira religiosa evangélica, se safar dessa liderança que tem avião, essa liderança que ficou rica através do falso evangelho, tão podre de rico, tem fazendas, mora nos melhores lugares, tem os seus aviões, os seus apartamentos, as suas mansões em outros países. A batalha está em ser enganado por essa mentira que está aí vindo aí pela televisão. Essa é a batalha espiritual. Em você ter a mente limpa, uma mente formada pelo evangelho da graça de Deus e liberto da religiosidade evangélica. Porque o falso profeta não vem de fora, ele brota dentro da igreja. Largar esse evangelho supersticioso. Essa é a grande batalha. A batalha está na mente. Em eu ter uma mente renovada e conhecer a verdade e viver pelo conhecimento da verdade e do evangelho da graça de Deus. Sendo livre, não tendo uma liderança que manda na minha vida, que quer me controlar, que quer saber porque eu não vim na igreja, que tem lá uma fichinha lá, fulano de tal membro da igreja, ele dá isso de dízimo e tal, e não deu o dízimo, você não deu dízimo esse mês, está aqui ó, não pode cantar. Igreja não é empresa. Ih, meu Deus, é hoje. Só mais um pouquinho. Empresa tem que ter o cadastro de cada funcionário, onde mora tudo direitinho, não é verdade? Mas igreja, nome, endereço, telefone, SIC, RG, tudo que ele tem, quanto ganha lá, algum controle. Você sair da igreja tem que me dar a bênção, senão eu saio debaixo de maldição.
Isso não é igreja, isso é escravidão, isso virou empresa. Está bem claro isso na mente de vocês? Estou sendo duro com vocês? Então Cristo está acima de todas as coisas. Cristo tem todo o poder, toda a autoridade. Os colossenses perderam isso de vista e se voltaram para as falsas doutrinas. E Paulo escreve essa carta aos colossenses com qual finalidade? Para trazê-los de volta. Como é duro trazer as pessoas de volta. Como é duro soltar a mente das pessoas. Quanta gente passa a não gostar de você. Você sabia que uma boa parte do meio evangélico não gosta dessas coisas que a gente fala? Porque desmonta o sistema deles. Você fala sobre a graça de Deus com eles, vão falar assim para você: ah, então quer dizer que eu posso roubar, adulterar, posso fazer tudo. Não é nada disso, essa graça aí é pecado, é corrupção, é desvio da verdade. Eles vão falar isso. Eles pensam que viver na graça é poder fazer um montão de coisa errada. Não! É você levar a morte que o teu corpo quer, os apetites do teu corpo, os prazeres, tudo que quer te levar a coisa errada. É você pelo Espírito levando a morte. Na graça de Deus a coisa é mais dura, porque você não tem lei, você é livre. Agora Deus fala assim: vai fazer coisa errada, vai colher coisa errada. Vai fazer o que é certo, você que escolhe. Melhor fazer o que é certo. Aí o homem quer adulterar, opa, já estou na graça de Deus, estou salvo, minha carne quer adulterar, eu vou me entregar nisso. Não. Se bobear, se entrega. Mas o que eu vou fazer? Não, vou levar meu homem interior vai levar a morte, minha carne vai ficar bem quietinha aí, ó. Não vai ter domínio não. Mas é uma luta. Não, mas não é o demônio não, é a tua carninha mesmo. Vai falar que é o demônio da prostituição. Tudo que a carne manifesta falam que é demônio. A pessoa está angustiada, é um demônio da angústia. Você tem um demônio da angústia. A pessoa está triste, tem um demônio da tristeza. Não é demônio não. É a tua carne que é assim, esse corpo caído, ele manifesta esse monte de veneno que está aí. Você recebe a palavra de hoje? Então Paulo escreve essa carta para trazê-los de volta. Você da internet que está me ouvindo, volta, venha de volta. Venha de volta. Né? Venha para o Evangelho da Graça de Deus. Se liberte desse cativeiro, desse falso evangelho que domina a tua vida há anos. Vocês aceitam essa palavra de hoje? Sim. Então nós vamos terminando esta palavra de hoje por aqui. Tá bom?